Oi, gente, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando assim, Rossana, que história é essa de que estar estressado pode ser bom e que o problema posso ser eu? Vamos começar revendo os dados de uma pesquisa que foi publicada em 2012 pela Universidade de Medicina de Wisconsin, nos Estados Unidos, que fez um estudo sobre estresse. Participaram desse estudo 30 mil adultos e eles foram observados durante um período de 8 anos. Muitas variáveis foram estudadas dentro dessa pesquisa, mas o que chama a atenção são duas perguntas às quais os estudados tinham que responder. A primeira é: quanto nível de estresse você teve no último ano? E a segunda pergunta é: você acha que o estresse é prejudicial à saúde? Bom, após esses 8 anos de pesquisa, a equipe dos estudiosos resolveu consultar os registros de óbitos da cidade para perceber quantos dos adultos que haviam participado da pesquisa tinham morrido. E a partir dos dados que eles observaram, eles chegaram a conclusões bastante interessantes. A primeira delas, e você deve me dizer, mas Rossana, isso é óbvio, é que as pessoas que tiveram uma grande quantidade de estresse têm um aumento de 43% no risco de morte. Mas isso só se tornou real para aqueles que acreditavam que o estresse seria prejudicial à saúde deles. As pessoas que não acreditavam que o estresse seria prejudicial à saúde não estavam mais propensas a morrer como as outras. O índice de morte das pessoas que acreditavam que o estresse não era prejudicial à saúde era basicamente semelhante ao índice de morte das pessoas que responderam ao questionário dizendo que haviam passado por uma quantidade mínima de estresse no ano anterior. Ou seja, aquelas pessoas que viam o estresse de forma positiva diminuíam as suas taxas de mortandade frente ao processo de estresse. Incrível, não é? Mas é a segunda conclusão desses pesquisadores que chama ainda mais a nossa atenção. Durante os 8 anos em que a pesquisa foi realizada, 183 mil norte-americanos morreram prematuramente. Não de estresse, mas da crença de que ele era prejudicial à saúde. Presta bem atenção, da crença de que o estresse era prejudicial à saúde. Em 2012, quando esse estudo foi concluído, a crença de que o estresse mata foi a 15ª causa de mais mortes nos Estados Unidos, estando acima dos índices de AIDS, de câncer de pele e de homicídios. Acho que isso já dá uma base para a gente pensar que a gente precisa aprender a olhar o nosso estresse de uma forma diferenciada. Então eu optei por começar esse vídeo de hoje com essa informação porque ela é fundamental para a gente entender o que é o estresse e como a meditação pode nos ajudar a lidar com ele de uma forma positiva e transformadora. Quem já assistiu os outros vídeos aqui do canal já deve ter percebido que eu defendo a ideia de que o nosso cérebro e o nosso corpo, em geral, foram preparados neuroquimicamente para a felicidade e para a saúde. Toda a nossa composição neuroquímica e hormonal, além de trazer força e imunidade para esse corpo, ainda conta com uma série de substâncias que atuam no sentido de promover a resolução de problemas, de incrementar a superação, de trazer aportes de bem-estar e de prazer para a gente. Claro que
que existem condições e debilidades de nascença ou adquiridas ao longo da vida que podem colocar esse equilíbrio, essa pré-preparação para um bem-estar e para um movimento de evolução em xeque. Essas condições são estudadas pela medicina, pela religião, mas esse não é o nosso objetivo aqui. É fato também que muitas das escolhas que nós fazemos, sejam elas alimentares, qualidade de vida, forma de pensar e tantas outras escolhas que o nosso dia a dia requer, elas acabam por prejudicar o equilíbrio de todo esse funcionamento do organismo, num todo, nesse todo corpo, cérebro e mente. O estresse, especificamente, ele é causado por uma substância chamada cortisol, que não é nem um neurotransmissor e nem um neuromodulador, como a gente vem estudando. Ele é um hormônio que é produzido nas glândulas suprarrenais, que ficam acima dos nossos rins. Mas esse hormônio, ele também age no nosso cérebro como um neuromodulador e interfere principalmente na qualidade e na quantidade das nossas sinapses. O cortisol não é um hormônio ruim, muito pelo contrário, ele é essencial para o funcionamento do nosso organismo. Para a gente ter uma ideia, quando o cortisol está em níveis equilibrados de produção, ele mantém a nossa pressão arterial saudável, ele fortalece a musculatura do coração, ele auxilia na manutenção de um sistema imunológico forte e responsivo, alerta a perigo. Ele participa do controle da dor, isso entre muitas outras funções que ele tem no corpo. Então, por isso, o cortisol é produzido no nosso corpo diariamente, porque ele é fundamental para a nossa saúde. Eu não vou me ater nesse vídeo a essas diversas funções do cortisol no nosso corpo, porque isso não faz parte do nosso tema. O foco vai estar justamente nos efeitos do desequilíbrio da produção desse hormônio, que aí sim a vida se torna estressante e num mau sentido. Então o cortisol ele é produzido a partir de um comando de uma glândula que está no nosso cérebro, que é conhecida como hipófise ou pituitária, e que está diretamente conectada ao nosso hipotálamo, que é a região do nosso cérebro que controla todo o nosso sistema hormonal. Vários fatores mesmo, eles colaboram para essa ativação do hipotálamo. Mas eu quero ressaltar 2 fatores aqui que eu acho bastante importantes para a gente entender a dinâmica da produção do cortisol e do estresse. Os 2 fatores, então, muito ligados à ativação do hipotálamo são a luz do sol e o estresse. Na presença desses 2 fatores, a hipófise ativa as glândulas suprarrenais que liberam esse cortisol na corrente sanguínea e que, por consequência, vai chegar no nosso cérebro. A presença da luz solar ela é um fator fundamental na produção do cortisol. Então, parece lógico que os índices de cortisol, então, no nosso organismo sejam maiores pela manhã e que vão decaindo ao longo do dia à medida que a presença da luz solar diminui. Os índices de cortisol no nosso organismo, eles começam a ser produzidos, começam a ser aumentados por volta das 3, 4 horas da manhã, atingindo o seu nível máximo mais ou menos lá pelas 9. E vai chegando nos menores índices dentro do nosso organismo por volta das 23 horas, para possibilitar que os hormônios e todos os neuromoduladores de sono possam atuar. Essa média de horários vai acontecer se o nosso organismo estiver equilibrado. O que a gente percebe então? Que toda essa preparação do organismo, tudo isso acontece para nos dar um pico de energia para a resolução de problemas, para incrementar a aprendizagem, para incrementar também o nosso pensamento lógico, para nos dar impulso para transformar as nossas decisões em ações concretas. Então o cortisol, ele dá esse up para que a gente se movimente. Claro que isso não é uma regra que vale para todas as pessoas sem exceção.
Pois a gente deve conhecer aí outras pessoas, ou mesmo você aí que está me assistindo, que tem um outro ritmo. Por exemplo, de manhã você é bem mais lento e à noite você tem um pique muito maior de energia para produzir, para outras atividades e tudo mais. Isso se dá devido aos hábitos que foram sendo adquiridos ao longo da nossa vida, ou as necessidades que a gente tem, que modificam o ritmo do nosso organismo e que necessariamente não precisa significar desequilíbrio se for bem ajustado. Mas, como já há uma interferência nessa produção natural, se isso não estiver muito bem alinhado, isso vai colaborar sim para um desequilíbrio e para um estresse, uma produção exagerada de cortisol que não vai nos fazer bem. Então, o estresse que é provocado no nosso organismo tem por função preparar corpo e mente para a resolução de qualquer situação que se apresente durante o nosso dia, principalmente aquilo que é inesperado, aquilo que não estava nos nossos planos e que nos surpreende no nosso dia a dia. Um pneu que fura, uma pessoa que não corresponde às nossas expectativas, uma bronca do chefe, um desarranjo de horários porque o carro quebrou. Então a gente tem um monte de situações que tiram a gente daquela planificação inicial. Em outras palavras, a gente pode ver que nós estamos sujeitos a situações estressoras durante todo o nosso dia. Uma visão bem simples e direta. Você vai passar por situações estressoras, situações que não estavam no seu controle e que vão demandar de você alguma ação. Esses são os nossos desafios diários com potencial neuroquímico de nos transformar em pessoas melhores. O seu corpo já te prepara para que você tenha quimicamente tudo aquilo que é necessário para superar esses desafios. Então, só lembrando, o cortisol traz para mim toda a energia que for necessária para eu me movimentar durante o dia e conseguir dar uma boa resolução para qualquer situação, seja ela estressora ou planejada. De uma maneira bem simplificada, então, o que é esse estresse que a gente reclama a toda hora? Esse estresse é um estado emocional que é desencadeado por uma situação geralmente desconhecida, inesperada, que nos impulsiona a um aprendizado e a um movimento, nos ajudando a concluir os nossos objetivos. Então, vamos supor, furo um pneu do carro, mas eu tenho o objetivo de chegar no meu trabalho para uma reunião, ou simplesmente de chegar ao meu trabalho, ou eu preciso entregar um trabalho impresso e a minha impressora dá pau, ou eu marquei um encontro com alguém e eu estou preso no trânsito. Essa situação, neuroquimicamente, ela vai envolver cortisol, porque ela vai ativar o seu organismo de forma que você use os recursos que você tem disponíveis ali no momento, de uma forma até criativa, para que você chegue a uma resolução, para que você, então, conclua o seu objetivo. Bom, pelo menos deveria ser assim. Porque já que a gente não lida com o estresse de uma forma muito positiva, a gente acaba mexendo em toda essa regulação do organismo e o nosso potencial bom do estresse vai por água abaixo. No início do desenvolvimento humano, se a gente pensar lá no homem das cavernas, essas descargas de cortisol e de adrenalina juntos, eram fundamentais para garantir a sobrevivência desse homem. Ele estava sujeito a grandes predadores, a fenômenos naturais, e a vida dele baseava-se praticamente em 2 tipos de decisão: ou eu luto ou eu fujo. Eram esses 2 movimentos que ele tinha para sobreviver. Hoje, nossa inteligência, nosso potencial de inteligência, nossa criatividade, nosso aprendizado superou em muito o do homem primitivo. Com o nosso potencial de inteligência, com acesso à internet, a informações, uma série de informações à minha disposição que vão me permitir um leque, uma gama muito maior de opções de ação que vão fugir desse ou eu luto ou eu fujo. Ou seja,
Nós não precisamos e nem devemos, se a gente busca essa vida de mais qualidade, se você está me assistindo aqui, buscando aprender a meditar, com certeza esse é um dos seus objetivos, passar os nossos dias apenas sobrevivendo. Sabe aquela música do Chico Buarque? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não é assim que a gente vive, né? Você não pode passar o seu dia, acordo, levanto, tomo café, vou trabalhar, vou para a faculdade, eu volto para casa, converso com a minha esposa, ou tenho uma atividade, uma academia. Esse não pode ser a forma como você vive. Você não sobrevive. Você já sabe que você precisa, por exemplo, você já assistiu aí vários vídeos, que você precisa de pausas, que você precisa de amigos, que você precisa de coisas que te façam bem, que você precisa se alimentar bem, comer bem, dormir bem, ter bom relacionamento. Então, você tem que ser inteligente o suficiente para acrescentar todas essas atividades que te fazem bem no seu dia, fazendo escolhas cada vez mais inteligentes e que vão te causar menos estresse. Então, diferente do homem das cavernas, a gente tem desafios como pagar nossas contas do mês, a cobrança de desempenho pelo nosso chefe, de atingir metas, né? A nossa própria autocrítica e o autojulgamento referente ao nosso corpo, a nossa autocrítica também referente às metas que a gente não conseguiu bater. Então, numa situação de equilíbrio, esse impulso do cortisol, ele vai gerar um estado de ansiedade que é momentâneo, mas que é saudável, porque ele nos impulsiona. Vem aquele pensamento, será que eu vou conseguir? E essa indagação de nós para nós mesmos é que deveria funcionar como um impulso motivador. Ela que deveria levar a uma reflexão sobre os elementos que a gente tem disponíveis naquele momento e a melhor forma de combinar esses elementos para produzir bons resultados. No entanto, o estresse, que é alvo de reclamação da maioria das pessoas que eu conheço, que estão no meu convívio, ele se refere principalmente a um estado permanente de ansiedade e de insatisfação, que vai gerando nervosismo, agitação e a sensação de descontentamento e de cansaço se torna uma presente, uma constante. A gente está sempre reclamando, as coisas nunca estão boas, a gente sempre tem uma perspectiva da vida pelo lado difícil dela. Estudos já demonstraram para a gente que a gente pode afirmar com absoluta certeza que as crises de ansiedade ou crises depressivas, elas advêm dessas situações estressoras que não foram sendo resolvidas e que aos poucos foram minando a nossa energia. O cortisol, então, que equilibradamente trazia para a gente a capacidade de produzir um movimento, em excesso sendo produzido, faz com que a gente sinta a vontade de jogar tudo para o alto e correr. Por isso que as causas do estresse, elas variam de pessoa para pessoa. Algumas dessas pessoas até se sentem instigadas a produzir pela essa pressão da vida, elas gostam dessa adrenalina, desse agito e tal. Então, isso já demonstra pra gente que o estresse não é ruim. Ruim é a forma como eu interpreto a situação estressora pela qual eu estou passando. Isso quer dizer, então, que o estresse está intimamente ligado à nossa forma de pensar. A forma como a gente pensa no nosso cotidiano, que traz insegurança, frustração, dispara os nossos medos. Nesse estado constante desse pensamento não linear e conturbado, faz com que os níveis de cortisol só vão aumentando dentro do nosso organismo e eles não retornem ao seu estado natural e a um nível diminuído ao longo do dia. Com isso, as ligações neuronais começam a ser afetadas por essa substância, o cortisol, chegando mesmo a impedir uma visão positiva e otimista da vida.
E aí acordar a cada dia vai se tornando um fardo e muitas vezes a gente não quer nem sair da cama. Como eu já falei para vocês, o cortisol ele não age de forma isolada, né, para preparar para esse movimento, para enfrentar a ameaça e o desconhecido, né? A adrenalina, ela faz parte desse coquetel de substâncias que me prepara para isso. E ela também é produzida lá nos rins, nas glândulas suprarrenais. E se a gente não vive mais como esse homem das cavernas, a gente não deve reagir ao impulso da descarga dessas duas substâncias no meu organismo. Hoje, nós somos seres muito mais preparados para ter um domínio desses acontecimentos e dessas circunstâncias da vida que vão sim, sempre nos causar um impacto. A solução está na forma em que a gente decide lidar com o impacto dessas situações na nossa vida. Ou seja, eu posso agir diferentemente do homem das cavernas, que instintivamente acreditava ser uma ameaça tudo aquilo que era novo e que era inesperado. A gente pode pensar e tomar a melhor decisão a cada momento, sempre tendo como objetivo o que me traz aqui mais bem-estar. Lembrando que reação é sempre um movimento automatizado no nosso corpo. Não só pelos nossos instintos, luta e fuga, ou os impulsos sexuais de procriação, ou o instinto gregário que faz a gente procurar a segurança de um grupo para a gente tá vivendo melhor, mas também as reações elas são moldadas pela nossa educação e pelos nossos pensamentos repetitivos, que foram formando conexões neurais tão fortes na nossa mente que foram gerando hábitos que a gente repete no nosso dia sem ter consciência do quanto ruim é essa repetição. Mas a meditação entra justamente aí, ensinando a gente a observar a forma como a gente pensa, os hábitos intelectivos que a gente está mantendo e nos oferecendo essa ferramenta para que eles possam ser modificados. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação da minha mãe, que ela nos conta. Quando ela nos teve, ela tinha muito, mas muito medo de trovão. Ela era adulta já, quando eu nasci minha mãe tinha 25 anos, mas esse era um medo ainda muito presente na vida dela. Mas ela não queria que nós tivéssemos esse medo também. Então ela fazia de tudo para que quando tinha uma tempestade e os trovões acontecessem, a nossa atenção, o nosso foco de atenção tivesse voltado para algo positivo. Então toda vez que tinha uma tempestade, uma chuva muito forte, minha mãe fazia o que a gente chamava de bolinho de chuva. Então toda vez que tinha uma chuva forte, que poderia ter trovões ou que já chegava com esse trovão, minha mãe tinha esse ritual. E pra gente era uma delícia. E aos poucos, também trazendo o seu foco de atenção, não para o medo do trovão, mas pelo objetivo maior, que era fazer com que nós não desenvolvêssemos esse medo, minha mãe sanou o seu medo de trovão. Então veja só, ela fez um movimento de não reproduzir um hábito repetitivo e conseguiu dessa forma, transformando a sua forma de pensar e de agir, dominar um medo e não mais estar sujeita a ele para dizer qual que vai ser a sua ação. Então a gente percebe que toda reação sempre ela vai ser desencadeada no momento que a gente está vivendo e quase nunca mesmo ela vai levar em conta o contexto do instante que a gente está vivendo.
Porque a reação ela é baseada sempre num passado, onde corpo e mente foram treinando respostas que funcionaram para determinadas situações e vão reproduzindo essas respostas que funcionaram como forma de se proteger de danos maiores. Mas essas reações, elas nunca levam em conta que você se transforma em uma nova pessoa a cada instante, quando você assimila uma informação. A pessoa que começou a assistir esse vídeo é outra. A pessoa que sentou aqui para gravar esse vídeo é outra, porque à medida que ela foi revendo os conteúdos que ela ia gravar, ela foi fazendo novas conexões neurais, foi possibilitando que eu desenvolvesse o conteúdo de uma forma melhor e de uma forma mais rica e, para mim, mais suave e, na medida do possível, preocupada com que seja melhor entendido por vocês. Então, eu saí de um script inicial, que é a base do meu movimento, e vou tornando ele mais positivo, mais criativo, mais eficiente ao longo dos meus dias. Então, reagir nunca leva em conta toda a transformação que você vai recebendo ao longo do seu dia. Quando você vê um vídeo na internet, quando você ouve uma notícia na TV, quando você reflete depois de assistir um filme, ou mesmo assistindo filme, ou quando você conversa com alguém que te fala alguma coisa que você não sabia, tudo isso vai agregando novos elementos que te dão novas possibilidades de movimento frente a situações desafiadoras e que você não conhecia. Ou seja, você é diferente do momento em que sua mente colocou uma reação como uma fórmula padrão. Aconteceu isso, você faz aquilo. Se você se mantém assim, você não está levando em conta todo o seu crescimento diário. Para vocês terem uma ideia como o nosso organismo é inteligente e ele pode modificar, quando eu sorrio para alguém, por exemplo, esse sorrir indica para o meu cérebro que é um movimento intencional por uma emoção, ou por um charminho, ou porque eu realmente estou me sentindo muito bem naquela situação. Esse movimento corporal diz ao meu cérebro que não é necessário ativar o hipotálamo para que ele produza cortisol, porque se eu estou sorrindo, tá tudo bem. Inclusive, muitas técnicas meditativas, muitas correntes de meditação, elas sugerem que a gente tenha um leve sorriso no rosto quando a gente vai meditar, um ar de contentamento, porque isso facilita com que o cérebro entenda que está tudo bem e que ele não precisa ficar em estado de alerta, que o corpo está bem, que ele pode relaxar e que ele pode entrar num novo nível de onda, de padrão de onda cerebral que possibilite um relaxamento inicialmente, depois uma percepção maior de pensamentos do que está acontecendo e, enfim, uma meditação propriamente dita que vai me possibilitar uma observação muito mais profunda de uma situação e uma tomada de decisão frente àquilo que eu observei. Então, a gente pode dizer assim, que todos os tipos de problema que a gente enfrenta no nosso dia a dia, trânsito, falta de dinheiro, relacionamentos familiares conturbados ou relacionamentos profissionais conturbados, os nossos medos, as nossas inseguranças, são sim situações estressoras que vão gerar uma resposta química imediata, produzindo cortisol e adrenalina em excesso para que eu possa resolver aquela situação. É um plus para o movimento do meu corpo.
Agora, se eu mantenho o meu pensamento nessas situações, fico pensando o tempo todo nos meus problemas, nas coisas que eu tenho que resolver, na falta de dinheiro, na pressão que eu tenho do meu chefe, na briga que eu tive com o meu marido, naquela coisa que o fulano falou de mim e nossa, como ele pode ter falado comigo, esse cortisol vai sendo continuamente estimulado na minha corrente sanguínea. Eu vou tendo uma carga cada vez maior de adrenalina e de cortisol no meu organismo. E a gente já sabe que tudo em excesso vai causar um dano. Agora, o que é mais gostoso saber é que só o fato de eu me predispor a parar para pensar já muda esse quadro. E não é qualquer pensamento. Agora, o importante é saber que para mudar esse quadro, eu preciso parar para pensar. E não é qualquer tipo de pensamento. Vai ser um tipo de pensamento que leve em conta as suas habilidades, as suas capacidades e principalmente que te lembre que você já passou por outras situações estressoras com muito sucesso. Muita coisa na nossa vida que a gente achava, nossa, não tem mais jeito, isso aqui não vai passar, nossa, essa dor não tem jeito, esse problema não tem solução, estão lá para trás, foram resolvidos, graças à nossa habilidade e capacidade, graças a você ter o poder de organizar o seu pensamento e as suas emoções e diminuir a produção do cortisol, da adrenalina, diminuindo a quantidade dessas substâncias no seu organismo e, portanto, diminuindo índices prejudiciais dessas substâncias que vão causar o estresse ruim. Por isso a gente entende que aquelas pessoas que participaram da pesquisa e que acreditavam que o estresse fazia mal à saúde, realmente morriam, às vezes, somente dessa crença. Porque a forma como eu penso sobre as situações que eu vivo, a forma como eu encaro cada circunstância e cada acontecimento, é que vai definir qual é a qualidade da neuroquímica que está circulando aqui, no corpo e no cérebro. Quando eu digo corpo e cérebro, eu estou fazendo uma distinção assim de o que está se passando na minha mente e o que está se passando no meu corpo. Estão integrados. Didaticamente a gente faz essa separação, mas a forma como eu penso que a vida é, a forma como eu encaro a minha vida, determina necessariamente se o estresse vai me levar a ser uma pessoa de superação, de atingir objetivos, mais positiva, super agradável de se conviver, ou se eu vou ser aquela pessoa que está sempre focada no problema, naquilo que não consegue resolver, uma pessoa que acha que o mundo está contra ela, que o meio está impondo para ela um modo de vida, quando na verdade as decisões da nossa própria vida são nossas. Tudo é uma questão de pensar de forma linear. E é justamente a meditação que vai te dar essa capacidade de manter esse pensamento linear e construtivo. Um pensamento linear e construtivo que se dá de uma forma frequente, que se torna um hábito positivo, que vai impedir, então,
que os níveis de cortisol e adrenalina se tornem ruins, ou seja, que eles se mantenham no necessário para a saúde no nosso corpo, e que também nos mantenham nos níveis de construção e de disposição a um movimento. É claro que tudo isso que eu estou falando de início nem sempre vai ser possível no momento, principalmente por causa dos nossos vícios, nossos pensamentos que disparam automaticamente. A reação ela já está tão automatizada que muitas vezes a gente só se dá conta de que poderia ter feito de uma forma diferente depois de ter passado pela situação. Isso é super comum, né? Você fala assim, se eu tivesse pensado, não teria feito isso. E é exatamente isso. Se eu pensar, eu posso mudar. Quando eu concluo, se eu tivesse pensado, eu não teria feito isso, isso é muito legal. Porque isso já é um processo de análise dos seus próprios movimentos, que sendo organizada, sendo mais frequente e principalmente sendo estimulada pela prática meditativa, ela vai se tornando cada vez mais constante e mais possível no momento em que um estresse é gerado. Você consegue fazer aquela pausa para pensar e para não reagir. Você consegue ter domínio das emoções e fazer diferente do que se fosse se mover impulsionado por elas. Então, conforme eu vou meditando, a reação que era automatizada, ela vai sendo substituída por uma conexão neural fortalecida que se originou de uma escolha consciente. Um fator que indica que a gente já sabe que a forma como a gente está lidando com a nossa vida não está correta é justamente esse fato da gente se sentir estressado. Sempre alerta, sempre pensando em resolução de problemas ou já prevendo situações que vão nos estressar. Você já sai de casa e está falando assim, puxa, eu já sei, eu já vou chegar no serviço, aquele cara vai falar isso, eu vou chegar em casa e meu cachorro vai ter destruído o sofá, ou eu vou pegar aquele trânsito na serra, e você já desencadeia toda uma sensação dentro de você que já proporciona um desequilíbrio da sua descarga de cortisol e, portanto, um estresse negativo que pode fazer mal à sua saúde. Então, muitas vezes a gente está vivendo dentro de um ciclo vicioso que nos torna extremamente descontentes com a nossa vida. Mas o fato de perceber isso já revela um desejo da gente fazer diferente. Existem também outros sinais que você deve estar atento aí no seu corpo que indicam que tem um excesso de produção de cortisol. Por exemplo, o mau humor, a irritação e raiva constantes, cansaço muito grande, desregulação do apetite, tanto comer demais ou comer de menos. Nossa, hoje o dia foi muito ruim, eu preciso comer um chocolate. Má qualidade de sono, tudo isso indica que os seus níveis de cortisol não estão diminuindo, não estão dentro de um padrão de equilíbrio só para um funcionamento do seu corpo. Eles estão interferindo também nas suas emoções e no seu pensamento. Já falei para vocês em outros episódios que a ciência tem descoberto as maravilhas da meditação. E o que está mais do que comprovado nesses estudos é que a meditação diminui drasticamente esses índices de estresse crônico, porque ela auxilia você a ter um foco, a você estar presente no momento que você vive, ensina você a estar ciente das suas próprias capacidades e, principalmente, te ensina a observar a atividade da sua mente. Com isso, você evita que o seu organismo produza o excesso de cortisol e de adrenalina, porque você vai conseguindo manter uma atividade emocional e racional dentro de um padrão de positividade real. E isso é muito importante. A gente vive hoje um movimento de positividade tóxica, onde tudo é lindo, maravilhoso e que você tem que só enxergar flores no seu caminho. Isso é alienação. Nós temos sim dificuldades no nosso dia, nós temos sim
todos os dias, a cada instante, situações estressoras que precisam ser observadas coerentemente, não colocadas de lado como se o problema não existisse. Isso só está empurrando lá para o meu subconsciente e para o meu inconsciente uma situação que a qualquer momento vai ter que ser resolvida. Ela vai ter que ser resolvida. Então, eu não tenho que encarar a vida como se ela fosse cor-de-rosa sem nenhum problema. Eu tenho que olhar a vida a partir do que ela está me oferecendo e olhar para mim, sabendo do que eu sou capaz e o que eu quero e o quanto eu estou disposto a me mover nesse sentido. Essa é uma positividade real. É saber que eu tenho de condição de executar aquilo que eu me proponho. E sempre tem. Se você é capaz de imaginar um ponto onde você quer chegar, isso quer dizer que você já tem condição de trilhar esse caminho. Porque senão você nem enxergaria um ponto diferente onde você pode chegar. Voltando então, uma atividade meditativa, ela sempre vai exigir de você um desacelerar do seu ritmo e, portanto, você vai acabar diminuindo a sua frequência respiratória, a sua frequência cardíaca, vai dando sinais para o seu corpo e para a sua mente de que não é preciso estar nesse estado de alerta que a adrenalina e o cortisol nos proporcionam, que não há ameaças. Então, portanto, naquele momento meditativo, você diz para o seu cérebro que não precisa haver todo um preparo químico para uma reação de luta e fuga e que ele pode relaxar. Por isso que um dos passos iniciais da meditação é você chegar nesse relaxamento corporal, onde você diz para o seu corpo, pode ficar de boa agora porque a gente não está tendo perigo. Da mesma forma, quando você diz isso, você cuida do seu cérebro, porque você não tem esse excesso de cortisol que acaba prejudicando bastante a minha função cognitiva, ou seja, me impedindo que eu pense com clareza e de uma forma deliberada. E se eu não penso com clareza e de forma deliberada para chegar a um determinado objetivo, eu abro espaço para a reação, que sempre é automatizada, que não leva em conta o momento presente e que sempre vai ter imbuída um instinto de autoproteção. Depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático também indicam essa presença de altos níveis do cortisol dentro do meu organismo. Portanto, a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que combater o estresse não se faz dormindo. Essa não é uma forma. Mas com atividades que te permitam uma pausa na correria do seu dia e que te tragam bem-estar. Por exemplo, dançar, né? Eu adoro dançar. Ler, passear com seu cachorro, namorar, ler um bom livro, bater um bom papo, caminhar, sentar no seu jardim, observar, enfim, tudo aquilo que te fizer bem e que fizer bem ao corpo também. É muito comum, mas muito comum, as pessoas recorrerem à bebida e a cigarro para desestressar. Sim, realmente eles desestressam, eles têm uma ação no cérebro que faz com que caia esse nível de reatividade e que é extremamente perigoso, por isso que a gente não pode aí dirigir com determinados índices de álcool no corpo, mas não vem ao caso, não é isso que a gente vai estar estudando, mas assim, eu não desestresso usando uma substância, eu só me desestresso trazendo para mim pausas conscientes que me trarão o benefício de pensar numa solução ou o benefício de usufruir algo que eu goste muito, que eu me entregue muito. Por isso que eu elenquei para vocês aquela série de atividades onde você, estando envolto naquele clima de bem-estar e de aproveitar e de fazer a pausa do algo que você gosta,
você cura a sua mente e o seu corpo desses excessos de cortisol e de adrenalina. Em resumo, então, a gente pode dizer que os momentos de calma, de autocentramento, de afastamento dos nossos problemas, eles possibilitam ao nosso cérebro funcionar mais ordenadamente, produzindo uma neuroquímica que vai estimular uma resolução de problemas, uma neuroquímica que vai permitir com que eu usufrua a vida com mais calma e, principalmente, uma neuroquímica que vai possibilitar a percepção da nossa ação efetiva na solução dos nossos problemas. Isso vai aumentar os neuromoduladores que a gente começou a estudar há 2 episódios atrás, que vão nos ajudar nessa percepção de prazer e de felicidade que existe na nossa vida e que está sendo ofuscado por essa situação estressora da qual o meu cérebro fica me apurrinhando a todo momento. Existe uma diferença gritante, mas gritante, entre a forma de pensar de alguém que não medita e de alguém que medita. Quem não medita, ele não consegue frear os seus pensamentos. Eles vêm avassaladoramente, como uma avalanche, e vão determinando o seu estado de espírito, o seu estado emocional. Já aquela pessoa que medita, ela tem uma mente mais educada. Educada para quê? Para pensar. Olha só, eu educo a minha mente para pensar. O que, quando e o que eu quiser. Portanto, o pensamento não ocorre aleatoriamente, ele vai ocorrer pela minha escolha própria. Por isso é que todas as meditações que você encontra aqui no canal, que estão gravadas aqui no canal, elas incitam e possibilitam essa autorregulagem da sua química cerebral e corporal, pois elas visam o aprendizado do uso dessa mente de uma forma muito precisa e muito consciente. Então, o resumo de tudo isso que a gente conversou hoje, nessa longa aula aí, é que manter os níveis de estresse positivamente vai exigir de mim uma reformulação de vida, não exigindo demais de mim mesmo, permitindo-me praticar atividades que me dão prazer, que me descansam, mas principalmente investindo tempo em atividades que te proporcionem um relaxamento, uma autoobservação, para que você possa perceber onde precisa ser corrigido, calibrado esse pensamento e, consequentemente, o seu comportamento, que é movido pela forma como você pensa e que está potencializando um estresse ruim. Então, a gente pode dizer também que meditar é aprender a olhar o movimento da nossa mente e fazer a correção do que não nos traz paz e nem felicidade. Então, para fechar, se a gente retomar os dados da pesquisa que eu apresentei aqui no início desse vídeo, a gente precisa mudar urgentemente esse foco de que o estresse é só um problema. O estresse é uma forma de eu me superar, uma forma de eu fazer diferente, a oportunidade que eu tenho de viver mais feliz e de viver melhor. Então, aprender a ver a vida como essa oportunidade de mudança. Aí você pode estar falando assim agora: ah, tá legal, Rossana, né? Porque você não vive a minha vida. Você não sabe como a rotina do meu dia, que é sempre a mesma coisa. Bom, se a gente pensar que quando nós estamos estudando, a gente só precisa repetir um conteúdo quando a gente não conseguiu compreender ele, por exemplo, quando a gente repetia de ano, repetia uma série, ou que eu tenho que refazer uma disciplina da faculdade, isso indicava que eu ainda não tinha aprendido o que eu precisava com aquela experiência. O que será então que a vida está querendo me ensinar quando ela repete continuamente uma mesma experiência? Que a sua vida está querendo te ensinar?
E agora? Bom, agora é hora de prática.